Existe uma expressão muito portuguesa que é, quando não queremos aturar alguém, dizemos vai chatear o Camões. Hoje estive na cerimónia do 5 de outubro, na Praça do Município em Lisboa, na cerimónia oficial, e uma das questões interessantes é que o 5 de outubro, no meu entendimento, teria que obrigatoriamente ser o assinalar de duas datas. Se querem utilizar o 5 de outubro para falar da implantação da República, não deveriam nunca esconder, ou pelo menos não dar a relevância necessária à data mais importante do 5 de outubro, e que é aquela que acabou por ser a data de referência para a assinatura do Tratado de Zamora, onde Dom Afonso Henriques, nosso primeiro rei, terá celebrado o acordo com o seu primo e onde finalmente foi reconhecido como rei. E portanto existe a data de 5 de outubro de 1143 que deveria continuar a ser a data de maior relevância e importância, porque se não tivesse existido o 5 de outubro de 1143 no Tratado de Zamora, não existiria o 5 de outubro de 1910 para a implantação da República. Bom, mas deixando esta questão, que não é de menos importância, de lado, nos discursos hoje, principalmente de Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, existem algumas notas a assinalar. Primeiro, o discurso de Carlos Moedas vem dar razão a tudo o que o Chega disse até hoje, que temos um problema aqui a imigração. Depois não concordo com a parte, obviamente, globalista em que Carlos Moedas, que eu considero um perigo com as suas visões, apesar de ter aqui um grande destaque por parte da imprensa, a imprensa dá muito palco a Carlos Moedas. Não concordo com a parte que ele diz que precisamos de mais imigração, precisamos nada de imigração. Isto é conversa da treta constante deste PSDzinho que continua a ter uma visão globalista perigosa para Portugal, mas dá-nos razão na questão de é necessário mais meios para a polícia, é necessário mais meios para os bombeiros, é necessário mais meios porque temos problemas de criminalidade, etc. Ou seja, ele vem dar razão a tudo o que nós dizemos, mas pelo meio faz ali uma alocução e uma dissertação acerca de Camões, a deixar bem claro que nós, durante o período da República, segundo Carlos Moedas, conseguimos atravessar aqui as épocas mais conturbadas todas e sempre chegámos a um bom porto, e por isso que os partidos e os líderes partidários devem colocar o interesse nacional acima do interesse partidário, e estamos de acordo, mas a maneira como o fez nesta cerimónia oficial, numa atribuição de recados, demonstra, primeiro, uma falta de sentido de Estado, uma falta de sentido institucional, e dá vontade, depois de ele ter falado tantas vezes do nosso poeta maior, do ano em que se celebra os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, dá vontade de dizer, olha, se fosse chatear o Camões, porque na realidade é completamente surreal a forma como deixa ali uma série de avisos, porque o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, eu acho que às vezes não percebe bem a sua posição, e ao invés de fazer uma alocução e uma intervenção focada à temática, vem para aqui com uma série de recados políticos, qual Presidente do PSD, porque eu acho que é para isso que ele se está a preparar, para tentar fazer a folha ao Luís Montenegro, caso as coisas corram mal, e apresentar-se como cabeça de lista ou candidato à presidência do PSD, e perde completamente o sentido do sítio e da hora onde está e da cerimónia onde está, numa alocução completamente numa visão wokeista e globalista que não fez, no meu entendimento, sentido nenhum, retirando a parte em que claramente Carlos Moedas dá razão ao Chega. O Presidente da República, já à sua forma, veio alavancar também as datas e as importâncias de tudo o que passámos durante este período. Lá vinca ali a importância do 25 de Abril e tal. Acho lamentável
que numa cerimónia destas não faça, quando está a elencar uma série de datas importantes que aconteceram no século passado, esquece por completo, e não sei se de forma propositada ou não, porque parece que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma aversão a esta data, mas esquece por completo de citar, ou de pelo menos mencionar, a data do 25 de novembro, depois de ter elencado algumas datas que eu tenho alguma dúvida que tenham sido assim tão relevantes para a democracia portuguesa e para a maturidade da democracia portuguesa como ele veio elencar. Marcelo Rebelo de Sousa também deixa uma série de recados que eu acho que deveria ter alguma noção, porque se o Presidente da República deveria ser o garante da estabilidade nacional, Marcelo Rebelo de Sousa não o é. Temos agora, por exemplo, esta questão de tinha visitas de Estado, com o protocolo de Estados todo marcado e decide cancelar tudo à última da hora, quando eram visitas já marcadas há diversos anos, em alguns casos há mais de um ano que estava protocolado, e ele cancela para estar cá, para aparecer na fotografia e tentar ser o homem que vai anunciar aquilo que já é mais do que óbvio, que é o acordo entre o PS e o PSD, e a necessidade do PS e o PSD terem abdicado de uma série de valores. E eu não estou a dizer que não é importante para o país ter orçamento de Estado. Agora, ter um orçamento de Estado socialista, quando ao final de 8 anos de governação de António Costa, a população demonstrou nas urnas que aquilo que queria era uma viragem à direita, é mais do mesmo, é continuarmos com uma mão lava a outra, 49 anos disto, a alternância entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e no meu entendimento até uma subversão e uma traição a quem votou nas eleições legislativas este ano e que tinha uma perspectiva e uma vontade clara, que ficou expressa nas urnas, de que o Partido Socialista fosse afastado. Não foi afastado, mantém-se com toda a força e vigor no Orçamento de Estado, porque basicamente aquilo que teremos na governação, e pensando o Orçamento de Estado como uma peça fundamental e estrutural, que acaba por, ao contrário do que Luís Montenegro diz, acaba por ser o verdadeiro programa de governo, é o Orçamento de Estado, porque é ali que estão as linhas mestras daquilo que é a posição política e ideológica a concretizar no próximo ano no país. Quando estas políticas e a forma como colocamos a acabamentação orçamental está afeta a um princípio do socialismo, significa que obviamente vamos continuar a gerir o país nesta lógica de bloco central, que sempre existiu. Recordemos que já no passado, quando Costa governava, Rui Rio dizia: nós nunca seremos uma oposição, nós seremos colaboração ao governo, e agora lava-se com a mesma mão. O PSD colocou António Costa no Conselho Europeu e portanto agora há aqui uma série de favores para pagar, e não tenho grandes dúvidas que o orçamento está negociado. Este sinal de Marcelo Rebelo de Sousa ter abdicado das viagens que tinha feito para ficar cá, para poder ser o homem que vai fazer ali o aperto de mão, parece quase quando andávamos na escola e chamávamos os miúdos ao Conselho Diretivo a dizer: vocês ou se entendem ou ficam os dois de castigo. E é esta lógica que vamos gerindo com esta meninice, com esta criançada, em que chegamos ao final do dia e aquilo que é importante para os portugueses, que é a melhoria das condições de vida, que é o aumento da capacidade financeira dos portugueses, que o custo de vida seja reduzido para que as pessoas possam ter mais margem do seu salário e consigam ter uma vida mais condigna. Quando chegarmos ao final do dia, isto, entre um aperto de mão e outro, não se resolve absolutamente nada, e Marcelo Rebelo de Sousa continua a apadrinhar esta palhaçada, e hoje era caso para dizer que no dia da implantação da República era caso para dizer que o rei vai nu, e que eventualmente em terra de cegos quem tem olho é rei, e o que está a acontecer é isso. Os portugueses já perceberam. Não venham com a treta dizer que o Chega é que tem medo de ir a eleições. Obviamente o Chega quer estabilidade política, mas nós andamos a dizer que queremos estabilidade política desde o dia 10 de março, porque inclusive analisámos de forma responsável os resultados das eleições, olhamos para o resultado das eleições e percebemos que aquilo que os portugueses quiseram foi dar uma maioria à direita, mas uma maioria à direita onde não fosse meramente com o Partido Social Democrata, mas que o Chega tinha 50 deputados para poder fazer esta alternativa de facto ao socialismo. Mais do mesmo, aquilo que acontece é que o Partido Social Democrata, e isto já é um chavão, o Partido Social Democrata é igual ao Partido Socialista, não existe
grande diferença, é só uma questão de redistribuição de taxos e taxinhos e pronto. E hoje, no 5 de outubro, cada vez uma data com menos importância e relevância para os portugueses olham para o 5 de outubro como mais um feriado, porque a República trouxe-nos 114 anos já de história, mas comparados com os mais de 700 que tínhamos de monarquia, tínhamos uma grandiosa história que a República, infelizmente, tem vindo a denegrir ao longo dos anos. São demasiados casos e escândalos dentro das três repúblicas que existiram, o que nos tem deixado, obviamente, muito desgostosos, e aquilo que nos garante olharmos para a pátria com o orgulho que temos. Grande parte dessa história grandiosa ainda se prende lá atrás, e não estou a dizer com isto que deveríamos viver em monarquia, mas não devemos ocultar a grandiosa história daquilo que fizemos. Hoje, ao citar a Luís Vaz de Camões, e se querem ir por aí, é importante falar dos descobrimentos, não ter medo de falar do período do Império, não ter medo de dizer que fomos um dos maiores impérios do mundo, e inclusive hoje Carlos Moedas, no seu discurso que eu considero wokeista e globalista, vem dizer que conseguimos ao longo destes 114 anos de República virar a página do que tínhamos feito em relação ao Império, e que hoje somos uma nação consolidada, como se não fôssemos consolidados enquanto Império. E esta gente parece que tem vergonha de dizer, ou que tem medo de dizer, que alguns no tempo nós dividimos e reinámos o mundo, mais de metade do mundo era nosso, tínhamos uma honra e esperança nesta nação, que ao longo dos últimos anos a política tem destruído a esperança dos portugueses nos governantes, e que olhamos para os governantes e consideramos tudo e praticamente todos mais do mesmo. Uma nota muito especial, e mesmo para terminar, claramente que o Chega chegou para ficar, passa a redundância, e que é importantíssima a nossa presença na democracia portuguesa, e cada vez com mais força, porque a agenda política hoje nos discursos foi muito com a preocupação de apontarem sempre para o Chega. Por isso existem muitas temáticas, como a questão da segurança, como a questão dos bombeiros, como a questão da polícia, como a questão de uma série de classes profissionais, como a questão da imigração, que se nós não existíssemos parece que não estava na agenda do dia, e continuávamos todos a brincar aos reis, às rainhas, aos presidentes e aos ministros, e que andávamos aqui no meio desta palhaçada. E hoje a palhaçada foi total, que foi vir para uma cerimónia oficial de uma parte da história, porque continuo a dizer, utilizam o 5 de outubro para falar daquilo que tem 114 anos e que foi um marco e é importante para a nossa história, mas que esquecem aquilo que está lá atrás, com mais de 800 anos, quase 900, que é o Tratado de Zamora, e a importância que o Tratado de Zamora teve para hoje sermos a nação. E uma curiosidade, Dom Afonso Henriques é na altura reconhecido pelo seu primo como rei, dado a boa imagem que tinha perto de toda a monarquia espanhola, de considerarem um homem com muito poder e muita força, mas que acima de tudo lhe reconheciam a capacidade que até aí os espanhóis não tinham de poder expulsar os mouros daquilo que é hoje a nossa terra. A história não se apaga, podem tentar vir escondê-la, como têm feito nos livros de história, como fazem com o 25 de novembro, mas enquanto nós existirmos isso não vai acontecer.